Gente, assim, não dá, não tem condição. Suzanne Collins, ela tinha que ser presa e responsabilizada judicialmente por não ter nenhum tipo de responsabilidade afetiva com os seus leitores. Eu tô sofrendo demais. Eu acabei a parte 2. E, cara, que sofrimento é esse, gente? Cara, eu tô sentindo... Eu já falei no primeiro vídeo, quando eu falei da parte 1, que esse livro em si, Amanhecer na Colheita, tá muito mais violento e muito mais impiedoso do que os outros livros da Suzanne Collins, desse universo de Jogos Vorazes. Ah, mas é Jogos Vorazes, é óbvio que vai ter um monte de morte, etc. Sim, é óbvio. Mas, assim, a relação dos personagens são muito bem construídas. As relações humanas que são estabelecidas dentro do jogo é muito bem feito, é muito bem construído para você de fato se apegar, para você de fato se aproximar e se conectar com certos personagens, com certas interações, você sentir aquele sentimento de afeição, sabe? Então, obviamente, acaba sendo natural quando a gente vê um personagem e outros personagens tendo uma conexão muito profunda, você ficar meio que se conectando com aquele personagem também, porque você tá lendo em primeira pessoa e você tá ali por dentro da história e você tá imerso no universo e, enfim, é natural. Mas eu não imaginei que eu fosse sofrer tanto lendo certas mortes de personagens como eu tenho sofrido. E aí, um spoiler. O Empert morre da maneira mais cruel e desumana possível que eu já vi em todos os livros dos Jogos Vorazes. A Mayzilli morre também da maneira mais triste e bonita e poética do mundo. Cara, a morte da Mayzilli acabou comigo. Foi um negócio, assim, tenebroso de ler. Tenebroso demais, foi assustador. Assim, né, eu terminei a parte 2 e já comecei, ó, falta isso aqui. Eu já comecei a parte 3 e eu tô no capítulo 24. É o que eu parei. Terminei o 23 agora, aí eu parei e falei, não, deixa eu gravar aqui o vídeo. Então, assim, pelo que eu vi, são 27 capítulos e um epílogo. Ou seja, eu acabo hoje esse livro, provavelmente. E aí eu faço um outro vídeo com o final e aí um outro mais geral sobre a história. Mas é o que eu falei, desde a parte 2 ali, né, que eu comecei a ler até esse comecinho da parte 3, e aqui eu tô fazendo o vídeo sobre o capítulo 10 ao capítulo 23, eu tô completamente arrasada. Eu li à noite antes de dormir e eu tive que parar porque eu falei, cara, não dá. Eu chorei com a morte da Mayzilli. E tem um ato aqui muito bom, muito bonito do Haymitch no capítulo 23, que eu vi, que foi a última coisa que eu li, que eu achei muito bonita. Que ele foi atrás da Willy, e depois da morte da Mayzilli, que é uma das coisas mais tristes que eu já vi em toda a minha vida. E aí, ele recebe um chocolate da capital, além de outros itenzinhos lá pra eles comerem, um pudim. E aí, ele escuta um choro, porque a Willy tá pendurada numa árvore, com fome, etc. Então, ela tá pendurada numa árvore, e ele subiu essa árvore pra ajudar ela e tal, dar comida, porque a bichinha tava com fome. Aí, lá no chão, né, ele escuta um barulho de choro, era a Silka. E aí, o que aconteceu, né? Tantas mortes tiveram aqui, de personagens que a gente não tem tanto contato, mas de outros personagens que a gente tem. Sobraram 3 tributos, que é o Haymitch, a Silka e a Willy. E aí, gente, aí é que tá um ponto aqui muito forte do livro que eu achei muito bonito. E eu confesso que eu chorei também com essa parte, porque é uma parte muito bonita até. Apesar de estar todo mundo ali lutando pela sua sobrevivência, tem certas pessoas que têm um dom ali de humanidade, tem outras pessoas que não têm esse dom de humanidade, que tá cagando e andando pra você. Se tiver que te matar e te arrebentar, te trucidar e te torturar, vão fazer isso.
Mas existem outras pessoas que, apesar do ambiente que estão sujeitadas, elas têm um pouco de empatia e têm um pouco de humanidade. E aí, o final, assim, desse capítulo 23 é o Haymitch ouvindo esse choro e ele pega umas bolas de chocolate e ele joga para Silka. E ela, obviamente, leva susto, porque ela achava que estava sozinha, mas ela pega essas bolas de chocolate e provavelmente ela come, mas assim, não agradece nem nada, ninguém se comunica, mas tem esse gesto silencioso, muito bonito. Não é porque tá todo mundo ali que não pode haver nenhum tipo de preocupação, não pode cuidar um do outro, sabe? Então, assim, às vezes a pessoa pode estar chorando porque tá com fome, às vezes a pessoa pode estar chorando porque tá sentindo falta de casa, com medo, qualquer coisa pode estar acontecendo ali. E o Haymitch, ele tem esse momento aí de humanidade com a Silka, e é um negócio, uma parada muito bonita, né? Que mesmo nos Jogos Vorazes, mesmo depois de tanta perda, mesmo depois dele mesmo ter tido inúmeras crises por ele ter perdido pessoas que ele amava, ele ainda tem um pouco de empatia, ele ainda tem um pouco de humanidade para com outras pessoas de outros distritos que, inclusive, estavam caçando ele para matar ele. Que, poxa, já teve uma cena anterior com essa personagem e eles estavam em momentos de tensão ali, de luta. Então é muito bonito você ver que o personagem, apesar de tudo que ele passou, ele continua sendo muito humano. E, cara, é o que me destrói, porque a gente sabe e conhece o Haymitch dos Jogos Vorazes, a trilogia original, e a gente sabe como ele é agora, né? Depois do massacre quartenário que ele participou, que ele é uma pessoa completamente viciada em bebida alcoólica e que ele tá cagando e andando pra todo mundo e pra capital. Então, assim, o que levou a ele ser assim? O que levou ele não perder a humanidade, porque, obviamente, ele nunca perdeu, estava sempre ali, até porque tem vários momentos da trilogia dos Jogos Vorazes que ele mostra uma afeição pelo Peeta e pela Katniss. Então, assim, o que aconteceu que possa ter levado ele a se tornar essa pessoa, que ele possa ter, em vários momentos da vida dele, depois dos jogos, ter perdido a humanidade? Eu falei no vídeo anterior, a minha teoria é que todo mundo vai morrer, a minha teoria é que a família dele vai morrer, e a minha teoria é que a namorada dele vai morrer, porque só isso explica. E como é um livro que tá emocionalmente pesado, com mortes muito pesadas, eu acredito que vai vir ainda mortes ainda mais pesadas. Eu acredito até que os amigos do Haymitch vão morrer. Ele tem 2 amigos que ficaram por lá. Eu acho que vai ser tipo assim, como o Haymitch, ele tá numa missão de destruir a arena, e ele até não conseguiu destruir, mas ele consegue afetar diretamente a arena, o funcionamento dela. Tanto que tem um momento tem um capítulo aqui, da parte 2, eu acho. Não, minto, da parte 3 já, logo no começo da parte 3. Porque aí é quando ele encontra a Maisie. Tem um momento ali que ele, como ele sabotou um pouco da arena, teve algumas falhas, então apareceram alguns pacificadores para tentar consertar e eles acabaram matando os pacificadores. Ele tá focado em destruir a arena, em passar um recado pra capital, passar um recado pro Snow. Então, assim, eu acho que pode haver algum outro momento que ele vai tentar fazer isso de novo. Ele agora, né? Só tem 3. O Haymitch, a Willy e a Silka. Provavelmente a Willy pode morrer também. Aliás, provavelmente não, né? Ela vai morrer, né? Porque vai todo mundo morrer, até porque o Haymitch ganha. Mas assim, provavelmente a Willy vai ter alguma morte muito trágica. E pode ser morta pela Silka, pode ser morta por algum bestante, como os outros personagens morreram. Quando estavam próximos ao Haymitch. Não sei como, mas provavelmente vai ser uma morte trágica, vai ser uma morte forte e violenta. E provavelmente ele vai ter alguma luta corporal com a Silka. Por isso que eu acho que às vezes a Silka pode matar o Willy, porque só sobraram 3, então eles estão muito perto um do outro. Pode acontecer desse encontro dos 3 acontecer e o Haymitch tentar salvar a Willy e acabar enfrentando a Silka e a Silka acabar matando a Willy e o Haymitch matar a Silka. Como eu falei, eu estou no capítulo 24, então assim, do 24 em diante eu não faço ideia, é teoria da minha cabeça, a fonte
Arial 12. Fonte vozes da minha cabeça, o que eu acho que pode acontecer. Mas eu tô achando que pode haver isso. Ou em algum momento da história, antes da batalha final, ele fazer alguma coisa com a Arena, que eu acho até que é mais possível, tá? Pensando aqui por esse lado, mas é porque ele tá cuidando da Willy. Enfim, não sei. Mas o que eu pensei agora é dele estar fazendo alguma coisa pra destruir a Arena e, como consequência, isso acabar matando os outros dois concorrentes, sabe? De, sei lá, aparecer o negócio do vulcão. Ele destruir alguma coisa e vir outra erupção vulcânica ou então uma inundação e afogar a Willy e a Silca. E ele ser o único sobrevivente. Ou, sei lá, acontecer alguma coisa e ele acabar matando sem querer por conta de destruição da Arena. E ele acabar matando as outras duas que sobraram sem querer. Não sei, eu pensei isso agora, pode acontecer, mas eu acho meio difícil porque ele tá protegendo a Willy, então eu acho que provavelmente ela vai morrer, já que ele tá protegendo ela de uma maneira trágica. E aí ela vai morrer tragicamente e ele pode entrar em combate com a Silca, ou então ela morrer por algum bestante, a Willy, e aí ele querer partir pra cima da capital de novo, e aí ele faz alguma coisa e a Silca acaba tendo alguma consequência desse ataque à Arena. Não sei. São 3 caminhos possíveis que pode acontecer aí. Então eu acho que ele pode tentar destruir a Arena de novo e aí dar ruim e o Snow querer matar todo mundo que ele conhece. Eu acho que pode acontecer isso. É o que eu falei, não tem final feliz. Não tem final feliz, não tem um final que seja agridoce, nada disso. Eu acho que vai ser um final que vai destruir a nossa cabeça, o nosso emocional, junto com o personagem. Eu acho que com o Massacre Quaternário, as consequências dos jogos, as consequências da Arena em si e as consequências da edição dos jogos, né, na vida dele fora da Arena como campeão, eu acho que essa combinação pode dar algum problema, assim, pra ele, a ponto de a gente ver que hoje ele é uma pessoa bêbada e a ponto da gente ver que hoje ele é uma pessoa viciada em álcool. Então eu acho que não tem nenhum final feliz pra isso. Então a gente vai ficar desgraçado da cabeça da mesma forma que o Haymitch ficou no final do livro, talvez. E que justifique todo o comportamento dele na trilogia dos Jogos Vorazes. Por que que eu sinto isso? Que a gente não vai ter um final feliz ou agridoce? Por conta de como a história está sendo contada até agora. São muitas perdas e muitas mortes violentíssimas. São muitas conexões muito profundas, conexões fortíssimas, relações pessoais fortes. E isso tudo é esmagado na nossa frente, assim, sem nenhuma piedade. Então eu acho que se não tá tendo piedade até agora, se você não tá tendo piedade durante a colheita, se você não tá tendo piedade durante todo o treinamento, todo o desfile, dos jogos em si, por que você teria piedade? Eu acho que a tendência é só piorar. E aí eu acho que todo mundo vai morrer. Por isso que cada vez que eu leio, a minha teoria de que todo mundo vai morrer é mais forte. Eu vou tentar terminar hoje, né? Porque assim, eu tenho que trabalhar também. Mas eu vou tentar terminar de ler hoje. E eu acho que eu vou gravar minha reação lendo os últimos capítulos. Porque eu sinto que vai ser algo legal de se gravar. Eu acho que eu vou sofrer. Tortura não é entretenimento, mas talvez seja. Mas eu acho que vai ser um conteúdo interessante, minha reação, lendo os últimos capítulos de Amanhecer na Colheita. Não sei, tô ficando nervosa. Eu tô ficando já com ressaca literária. Eu não quero largar esse livro de jeito nenhum. Eu acho que talvez por isso que eu tenha demorado tanto a ler, que eu não quero largar ele de jeito nenhum. É uma leitura muito boa. Eu acho que de todos os 5 livros, a trilogia mais o Cantiga, esse daqui eu acho que é um dos meus favoritos. Pelo menos até o momento. Não sei se até o final do livro vai ser o meu favorito. Mas pra mim eu acho que é um dos melhores. Eu considero a trilogia de Jogos Vorazes uma das melhores obras de distopia. Eu sei que não é o gênero, tá? Mas falando dessa saga de livros de distopia, fantasia e etc. que veio dos anos 2000 pra cá, Harry Potter, Percy Jackson, Divergente, Maze Runner, toda essa saga literária que veio dos anos 2000,
Tudo bem que Harry Potter não começou nos anos 2000, começou no finalzinho dos anos 90, mas assim, pegando essa parte aqui, eu acho que de todos eles, a trilogia de Jogos Vorazes é uma das melhores distopias que eu já li, né, até agora. Então, eu gosto muito da saga de Jogos Vorazes, é uma das minhas sagas juvenis, vamos dizer assim, porque a gente era jovem, né? Eu tenho 31 anos agora, então assim, a gente era jovem quando esse livro lançou no Brasil. Então, eu acho que de todas as distopias que vieram nos anos 2000 pra cá, final dos anos 90, 2000 pra cá, de todas eu gosto muito mais de Jogos Vorazes do que qualquer outra. E como eu falei, eu considero, pelo menos por hora, que esse livro, Amanhecer na Colheita, seja um dos melhores livros da saga de Jogos Vorazes e de todas essas sagas literárias aí de distopia que a gente tem tido dos anos 2000 pra cá. Não sei se vai ser mantido isso até o final, vamos ver. Eu acredito que sim, mas é como eu falei, eu tô no capítulo 24, são 27 capítulos e um epílogo, então provavelmente eu vou terminar de ler hoje e aí eu faço uma visão geral aí de toda a leitura, né, do que eu li até agora e até o final do livro. Eu vou tentar gravar umas reações lendo esses últimos capítulos e depois eu faço uma resenha geral, né, mais sucinta, mais objetiva também, sobre todo o livro e a minha nota também de Amanhecer na Colheita. No meu canal TBT Geek, que eu falo sobre filmes e séries, eu costumo dar notas de até 10. Então eu vou deixar para vocês opinarem aqui nos comentários se vocês preferem nota até 5 estrelas, e aí a gente faz um método de avaliação de estrelas, ou se vocês querem uma nota tipo que eu coloco lá no TBT Geek quando eu assisto filmes, de 1 a 10. Comentem aqui embaixo o que vocês acham, o que vocês preferem, que aí eu faço. E eu vou ficando por aqui. Se inscrevam no canal, ativa o sininho para mais vídeos, porque a gente vai falar muito sobre Amanhecer na Colheita. Vou aproveitar também e pedir para vocês me seguirem lá nas redes sociais, estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E também se inscrevam no canal TBT Geek, que também vai estar aqui na descrição do vídeo, onde eu falo sobre filmes e séries. Eu vou falar sobre streaming, sobre cinema, e vai ser lá que eu vou falar quando o filme lançar, vai ser lá que eu vou falar sobre a adaptação cinematográfica de Amanhecer na Colheita. Vamos comentar sobre os bastidores, quando começar as gravações, a gente vai comentar muito sobre a adaptação, mas lá no TBT Geek vai ser exclusivamente sobre cinema. E esse canal aqui, TBT Literário, ele é exclusivamente sobre leitura. Então tudo que a gente vai falar nesse canal vai ser sobre livros, e tudo no TBT Geek vai ser sobre cinema e TV. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!